Há mais ou menos uns 10 ou 15 anos atrás, a cultura do zumbi estava tão na moda, mas tão na moda, que a mídia tentava enfiar ele dentro de qualquer coisa. Tudo naquela época você via um zumbi, independente de como ele aparecer. E no mundo dos games, cara, isso daí não foi diferente. A galera enfiava zumbi no Velho Oeste, era zumbi dentro do shopping, era zumbi no espaço. E vendo tudo isso, resolveram meio que ressuscitar um jogo que teve versões dele em cada década, né? Na década de 80 teve a primeira versão, depois na década de 90 teve uma espécie de remake dele para os consoles da época. Já nos anos 2000 teve de novo um remake da franquia, um reboot. E para a década de 2010 não podia ser diferente, né? Os caras resolveram voltar com a série Ninja Gaiden. Só que dessa vez não seria protagonizada pelo Ryu Hayabusa, que era o protagonista da saga original. Dessa vez você ia jogar com o vilão, que no caso era o Iaba. E o jogo de hoje é um jogo que divide opiniões, né? E na verdade não divide opinião não, na verdade é bem um consenso mesmo, quase que unânime, talvez aí 99% das pessoas que jogaram esse título na época, depois ou até hoje vão ter aí provavelmente as mesmas reclamações, que é o Yaba Ninja Gaiden Z, que foi lançado em 2014 para os consoles da época e o PC. Esse jogo é um dos capítulos mais bizarro e caótico e provavelmente até esquecido do mundo dos games, né? Ele é uma mistura de ninja, zumbi, ciborgue, humor politicamente incorreto, que eu achei legal, achei bem bacana, e tinha tudo para ser um clássico. Mas infelizmente, por conta de vários erros que eu vou tentar explicar para vocês aí, ele virou um desastre de proporções que eu falaria que é épico, mas se tivesse sido épico a galera ia falar mais dele hoje. Então até os erros deles são tão esquecível que eu pergunto pra muita gente que curte videogame e a maioria da pessoa fala que nunca ouviu falar desse título em si. Até mesmo quem já ouviu falar de Ninja Gaiden não conhece esse jogo. Então pro jogo é mais ou menos assim. Imagina você misturar uma jogabilidade ultra difícil, que já é algo registrado da série Ninja Gaiden, o estilo visual de uma história em quadrinhos, com muito sangue, muito zumbi aparecendo na tela. Um protagonista ninja, ciborgue, com a boca bem suja e que odeia o protagonista principal da série, que é o Ryu. Isso daí, cara, tinha tudo pra ser o jogo perfeito, né? É os ingredientes aí do professor das meninas superpoderosas. Mas infelizmente eles misturaram um elemento extra na mistura, que é um monte de bosta, cara. Porra, esse jogo ele ficou caótico. Em 2014, Kenji Inafune, que é o criador da série Mega Man, né? A Team Ninja e a Spark Unlimited, eles se juntaram aí para produzir o Yaba Ninja Gaiden Z. E a ideia era fazer um spin-off da série. E a ideia em si do jogo, ela é muito boa. Só que o resultado foi um dos maiores desastres daquela geração. O jogo, ele por pouco não enterrou a franquia pra sempre, assim, sabe? Quase que a franquia inteira foi pro esquecimento por culpa desse jogo. A narrativa do jogo, ela vai totalmente contra o que você esperaria de um jogo da série Ninja Gaiden. A série Ninja Gaiden, ela sempre teve um foco mais sério na história e um tom até mais adulto do que você esperava para a época. Inclusive, os primeiros jogos lá do Nintendinho já focava nisso e trazia, não é cutscenes, né? Mas eram umas imagens ilustradas com textos contando a história, algo que não era comum nem um pouco você ver num console daquela época. Só que Ninja Gaiden Z, ele vai na contramão. Ele pega a galhofa total do que o pessoal, vamos falar assim, o pessoal chama de um filme B de terror, eu acho que seria isso, né? Muito parecido com Ash vs Evil Dead, ou aqueles filmes do Jason, sabe? Que, porra, é sangue, você enfia a faca na pessoa e o sangue jorra litros e litros de sangue, mais do que 10, 15 pessoas seria capaz de ter. O jogo é desse jeito. Muita piada, muita coisa acontecendo, sabe? E eu confesso que não é ruim, não é zoado. Mas no decorrer do vídeo aí eu vou explicar pra vocês por que que isso tudo no final acabou fazendo com que esse jogo fosse odiado por todo mundo, né? Na jogatina, a gente controla o Yaiba Kamikaze, que é um ninja muito arrogante, que resolveu desafiar ninguém menos que o Ryu Hayabusa, que é o protagonista da série, né? E o resultado ele não podia ser outro, né? O Ryu, como ele é muito fodão, ele cortou o Yaiba no meio e
ainda arrancou o olho, né? Como se não fosse o bastante cortar o cara no meio, ainda arrancou o olho dele sem nem suar. A história do Yaba, ela teria acabado ali se não fosse por conta de uma corporação tecnológica misteriosa, que durante o jogo essa corporação se comunica com a gente através de dois personagens, né? Uma mina que parece personagem do Lollipop Chainsaw e um cara que parece que não tá nem aí pra nada, que tem aquele visual descolado, todo largado. Essa empresa, eles encontram o cadáver do Yaba e traz ele de volta como um ciborgue. E aí a metade do corpo dele que tinha sido arrancada, eles reconstroem, dá pra ele um braço mecânico e um olho biônico. E o Yaba ele já volta à vida, já tipo puto, com um objetivo, que é se vingar do Ryu Hayabusa. E a história do jogo é essa, é você enfrentando hordas de zumbi e indo atrás do Hayabusa. Os zumbis desse jogo, cara, eles são bizarros, porque você tem uns zumbis padrão, que é aqueles que simplesmente anda pra lá e pra cá no modo matar, matar, matar e acabou. Só que, além desses zumbis normal, você tem os zumbis cortados no meio, que é da cintura pra cima e eles vêm se arrastando e grudam em você. Você tem os zumbis cortados da cintura para baixo, vem só as perninhas deles metendo a bicuda em você. E ainda para barato ficar mais louco ainda, meu, tem zumbi palhaço, tem um zumbi no meio de um casamento que é uma mulher de choque, tem um outro zumbi que é um padre gordão que cospe fogo, porra, tem zumbi gigante, cara, tem uma caralhada de tipo de zumbi. Sempre vai ter aquele zumbi gordo que cospe ácido, zumbi que cospe fogo. E o legal do jogo é que ele tem um esquema de elementos, né? Como eu disse anteriormente. Então você vai ter choque físico e você vai ter também o fogo. E às vezes acontece de você combar esses elementos, como por exemplo o fogo e o elétrico. Eu descobri isso meio que sem querer na época e acabei. Até eu descobri que era eu que estava fazendo isso, né? Tem uma parte do jogo que você chega dentro de um. Você chega numa área que vai ter um zumbi elétrico. E eu cheguei nessa área com uma arma de fogo. E eu acabei atacando esse zumbi elétrico com a arma de fogo. Isso criou uma espécie de furacão elétrico e de fogo ao mesmo tempo, só que era uma sala fechada, cara. Essa porra desse furacão que você cria causa dano nos inimigos, só que causa dano em você também. E eu não sabia que era eu que estava fazendo isso. Eu pensei que era uma habilidade do outro zumbi. Então eu morri umas 2 ou 3 vezes até perceber que era eu que estava fazendo isso. E eu pensei, porra, legal, mano, da hora isso daí, né? E realmente é uma mecânica muito legal do jogo. Na árvore de habilidades você consegue reduzir o dano elemental que o inimigo te dá, né? E você consegue também aumentar o dano elemental que você causa. Então, na árvore você consegue fazer melhorias para armas de fogo, armas elétricas. Por exemplo, tem arma quando você recebe um dano elétrico, o Ryu, como ele é parte ciborgue, algumas funções deles param de funcionar. Então, se eu não me engano, acho que o braço dele não funciona mais. E a visão dele também fica um pouco turva. E aí você fazendo esses upgrades, ele começa a receber menos dano e também ter menos defeitos, eu acho que é assim que eu poderia dizer, ao receber dano elétrico. E a mesma coisa do fogo, né? Você consegue o fogo, ele se apaga mais rápido, causa menos dano em você. E para enfrentar essa horda de zumbis que tem no jogo, você tem uma espada que é muito, muito rápida. E você tem o braço mecânico do Ryu, que funciona muito parecido com a corrente do Kratos no God of War. Na verdade, eu acho que talvez possa ter sido copiado, mas eu não vou dizer que é uma cópia, porque ficou um negócio tão legal de usar, na minha opinião, né? Que eu acho que mesmo se os caras falassem na cara dura que foi uma cópia, vale a pena citar, porque é um negócio que ficou bem feito pra mim, eu achei muito legal. E o legal do braço mecânico dele é que as outras armas, elas estão meio que atreladas a esse braço mecânico. Então, você pode ter o chicote, que é esse braço amarrado na corrente, ter um foguete, vira uma motosserra também. E você tem também alguns upgrades na forma com que ele vai bater nos inimigos, que é um ataque também mais legal do que o outro. O jogo, os ataques, eles chegam até às vezes dar uma bugada no jogo. Isso que eu vou falar aqui, eu infelizmente não consegui gravar, né? Mas quando você faz um upgrade do braço foguete, o Ryu ele aciona meio que um foguete no braço dele e esse foguete impulsiona ele para dar um socão no inimigo. Esse socão, ele 2 vezes no jogo, no mesmo cenário, aí eu não sei se é um problema daquela parte em si ou é algo que poderia acontecer em qualquer outra parte do jogo.
mas esse braço foguete, como impulsiona ele com muita força para frente, você meio que não controla muito bem depois que você solta o foguete, ele acabou atravessando a colisão do jogo e eu fui parar no limbo 2 vezes. Aí eu tive que resetar. E aí entrou um problema. Às vezes, quando você reinicia, você não volta do checkpoint. Você volta literalmente do começo da fase, cara. Porra, é muito chato isso daí, viu? O jogo, ele é bem diferente do visual realista e sombrio que o Ninja Gaiden 3 teve na época do lançamento dele, né? O título Yaba, ele apostou numa estética cel shading, que eu acho que o visual ficou bem legal, parecendo uma história em quadrinho bem colorida. E, cara, tem muito sangue e muito neon nesse jogo. A versão que vocês estão vendo aí de fundo, eu estou usando o emulador do Xbox 360. Eu não consegui fazer a versão de PC rodar no meu PC, ela simplesmente cracha depois que eu dou play. Não sei se é incompatibilidade com a versão do Windows que eu estou usando. Eu sei que tem alguns jogos dessa época, pelo menos no meu computador, que simplesmente não abre no Windows 11, ou é porque o jogo também nessa parte aí ele é quebrado, né? O jogo ele foi lançado somente para o PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Ele teve também uma versão especial, né, chamada de edição especial, que vinha com uma HQ digital exclusiva, feita pela Dark Horse, e vinha umas roupas também que era baseado no jogo Dead or Alive, eu acho. E, cara, aqui uma pequena opinião minha, meu. Porra, eu acho uma bosta quando as empresas lançam uma versão especial com um item extra que acaba sendo um item digital. Acaba perdendo totalmente a graça de você comprar uma versão especial de alguma coisa, porque você vai ter um item digital, você não vai ter um item físico. O item físico é algo que, por mais que alguém copie, o físico original ele vai ser seu, né? As pessoas podem ter fotos dele ou imprimir em casa, mas o original é seu. Já o digital, qualquer um pode ter um exatamente igual. E, porra, é muito sem graça isso, mano. Eu dei uma olhada aqui na Steam, o jogo ele tá custando R$ 145, eu acho. Eu não acho que é um preço bom, porque é um jogo bem antigo já, eu não acho que ele vale tudo isso. Eu acho que se esse jogo tivesse uns 30, R$ 40, valeria super a pena. Mas, porra, R$ 145 é foda. E olhando aqui na Steam, ele teve 64% das análises positivas, ou seja, ele não é um jogo tão ruim assim quanto a galera fala, né? Só que o problema é que ele não teve nem 900 análises, então não é muita gente que resolveu perder o tempo falando se esse jogo é bom ou não, pelo menos na Steam, né? Naquela mesma época, alguns meses antes, a Capcom tinha lançado o DMC, Devil May Cry, que foi um reboot da série, que mudou total o jogo no estilo visual, artístico, história, conceito do jogo, muita coisa do jogo mudou e tava na moda a galera simplesmente querer fazer reboot do jogo, sabe? Com o DMC, eu acho que ele foi muito injustiçado porque a galera, o público, né, vamos dizer assim, os jogadores, eles criticaram demais, mas eles criticaram só porque a Capcom mudou o jogo, não porque o jogo ficou ruim. Então ficou meio que dividido, porque os jornalistas da época, eles deram notas altíssimas pro jogo, cerca de 85, até 85 de 100, se eu não me engano. O jogo tem nota boa pelos jornalistas, só que os fãs não gostaram, né? Já com a série ABA, nem os fãs salvaram o jogo, cara, porque todo mundo criticou, meu. Eu me lembro que na época eu não vi vídeo, mas eu li algumas postagens do pessoal em alguns fóruns, todo mundo reclamando, criticando o jogo. E o motivo do jogo ter recebido notas que ficaram entre 40 até 50 de 100 foi uma tempestade muito louca de tudo que poderia dar errado num jogo, né? Primeiro foi a jogabilidade frustrante, né? Isso aqui eu concordo, eu joguei o jogo para gravar os vídeos. Eu acredito que dos últimos tempos aqui é o jogo que eu mais passei horas jogando sem conseguir avançar muito. Eu acho que eu tenho cerca de 4 horas mais ou menos de jogo aqui que eu tentei jogar para gravar. E a maioria das vezes que eu perdi no jogo foi por conta de bug e por conta também da dificuldade muito elevada. Na verdade, assim, a parte de dificuldade elevada do jogo, eu falo que tem um certo equilíbrio. Porque da mesma forma que você consegue arregaçar um inimigo muito forte, muito rápido, esse inimigo ele também consegue deitar você na porrada muito rápido sem você nem perceber. No jogo, quando você mata um inimigo um pouco mais poderoso, como por exemplo, vocês devem ter visto aí que
apareceu um palhaço. Ele é como se fosse um inimigo de nível acima. É como se fosse um mini-chefe, um subchefe, não sei dizer o que ele seria. Esses inimigos um pouco mais fortes para você derrotar, quando você mata eles, você pode pegar algum pedaço deles, né? No caso desse palhaço, você pega os braços. Tem um outro inimigo também mais forte que você arranca os braços dele e você usa como se fosse um nunchaku, alguma coisa assim. E essa arma ela causa bastante dano. Então, se você usar essa arma contra o inimigo certo, você consegue derrotar ele rapidinho. Igual, por exemplo, tem uma noiva no jogo que é um zumbi com poder elétrico. Se você for lutar contra ela usando só suas armas normal, você vai demorar um tempo razoável para conseguir vencer. Não é muito difícil, se você desviar certinho dos ataques dela, você consegue vencer. Agora, se os ataques dela te acertam, você perde bem rápido, cara. Agora, se você tiver, por exemplo, uma arma de fogo, ou até mesmo os braços desse inimigo mais fortão aí que você arranca para usar como arma, você consegue vencer ela muito, muito rápido. E o Yaba também, ele tem uma espécie de modo Berserker que você ativa, que é como se fosse uma barra de fúria. Esse modo ele acaba bem rápido, mas ele também enche bem rápido. Não, ele não enche rápido não, cara. Ele demora pra encher essa porra, demora muito pra encher. O que faz você não usar muito, você fica segurando, porque você acha que lá na frente vai ter um chefe muito forte que você vai precisar, e você acaba simplesmente não usando, né? Simplesmente deixa pra lá e fala, porra, vou guardar isso aqui pra frente, e você guarda tanto que você acaba esquecendo de usar, né? Mas quando você ativa esse modo, ele causa muito, muito dano mesmo, cara. E já voltando sobre a jogabilidade, ela realmente ela é bem frustrante. Olhando aqui agora as críticas postadas na época, né? A dificuldade desse jogo, ela tá mais associada aos bugs que acontecem do que propriamente a programação. O que acontece? O jogo ele tem a câmera fixa, né? Ele não tem mais aquela câmera livre igual era nos títulos anteriores. E os controles, eles não respondem muito bem quando você está jogando. Às vezes você está batendo e não é tão fácil você controlar a direção que você está batendo. Às vezes você precisa esperar o combo acabar para você conseguir mudar a direção do personagem. Isso faz com que você fique batendo no nada por um tempinho. E isso abre brecha para o inimigo conseguir abrir um combo em cima de você. Aí você junta isso à câmera fixa, que às vezes buga. E o que acontece? O combate do jogo, que era resumido a só você esmagar botão sem nenhuma estratégia, acaba ficando um pouco chato, porque muitas vezes você acabava batendo no nada e levando golpe de inimigo que não estava nem aparecendo na câmera. Eu perdi as contas de quantas vezes eu morri achando que eu estava apanhando por inimigo que estava perto de mim. E voltando, assistindo o vídeo para editar e fazer essa gravação aqui, eu percebi que eu estava morrendo por um inimigo que estava me atirando de longe. A porra do inimigo que atira uma bola de fogo tava lá na PQP, não tava nem aparecendo porque a câmera é fixa e eu não sabia que ele tava lá. Só depois que eu fui andar, eu já tinha acabado de matar alguns inimigos que estavam perto, eu fui andar e eu vi que veio uma bola de fogo do nada e me acertou. Aí eu descobri que eu tava morrendo por conta daquele inimigo. Sem contar que o jogo ele também tem alguns pequenos eventos de ação rápida que você precisa apertar um botão para conseguir migrar de uma área para outra. Quando você se pendura num gancho, pula na parede e vai repetir essa ação para ir para outro gancho e outra parede, às vezes você aperta o botão e o jogo meio que não registra a sua ação, ou ele dá uma janela de tempo muito curta que não é explicado também ali o tempo exato que você tem, já que o jogo ele fica em câmera lenta para você conseguir saber o que você vai ter que fazer. Às vezes o jogo não registra a entrada e o jogo dá uma bugada e a morte ela acaba sendo até um pouco feia, um pouco estranha, porque o Yaba ele passa direto por onde ele devia agarrar para poder pular, né? E ele tem uma morte assim um pouco estranha, cara. Ele meio que cai no limbo, ele fica preso na parede, assim, tipo, não é um bug. Aquele momento ali você já perdeu, o jogo já computou que você perdeu, mas a animação desses Quick Time Event quando você morre, ela é sempre a mesma. Ele passa direto e fica flutuando, gritando como se estivesse morrendo. Só que é uma animação feia, cara, uma animação tosca. O jogo também, ele tem um humor que é meio vergonha alheia, sabe? O roteiro, ele tentou ser um pouco adulto e rebelde. Só que ele trouxe umas piadas meio machista, que eu achei legal, né? Piadas de duplo sentido, que eu achei legal, né? Piadas de nível quinta série, que eu achei legal, né? E um protagonista que ele era... nessa parte aí, o protagonista ele é um pouco... Ele é insuportável, mas é insuportável de um jeito até um pouco engraçado, sabe?
O jogo ele dura mais ou menos umas 6 horas se você jogar direitinho ali e não ficar morrendo e já souber o que tem que fazer. Só que ele consegue ser um pouquinho enjoativo. Eu joguei ele, eu avancei por cerca de 4 horas, né? Eu joguei a primeira vez por cerca de umas 4, 5 horas ali, sem ter muito sucesso, até eu conseguir aprender direito como é que jogava, né? Parei e aí o que aconteceu, cara? Eu acabei atualizando o meu emulador, eu estava usando uma versão bem antiga dele. Eu acabei atualizando o meu emulador e quando eu atualizei eu perdi o save. O save do emulador antigo não funcionava mais, né? Aí eu já estava querendo começar de novo o mesmo jogo. E aí em cerca de 3 horas e meia, 4 horas eu consegui avançar bem mais do que anteriormente. Só que o jogo ele não dá muita vontade de você chegar até o final, depois da metade. Não sei explicar. No começo, na primeira e na segunda hora do jogo, eu senti vontade de continuar. Só que quando já estava na terceira, na quarta hora ali, ele fica um pouco. Não vou falar que ele é muito repetitivo, mas ele acaba dando uma sensação de que eu já vi aquilo. Eu acho que talvez por conta dele ter alguns inimigos diferentes, né, e os cenários também ser diferente, ele dá vontade de continuar, mas a jogabilidade em si ela é meio maçante. No final das contas, esse jogo ele teve o pior destino que o jogo poderia ter, né, que é o esquecimento. Ele vendeu bem mal, a desenvolvedora Spark ela acabou falindo depois e a franquia ela quase foi largada assim para sempre, sabe, sem chance de ressuscitar, né? Recentemente teve alguns remasters dos jogos mais antigos, e teve até um jogo novo, né? Mas quase que esse jogo matou a franquia que por completo, né? O jogo ele tentou pegar carona na febre da época, né? A moda dos zumbis, tinha zumbi tudo quanto é canto, e eles tentaram fazer um jogo de ninja robô com zumbis. Tinha tudo para dar certo, cara. O jogo ele tem sim estilo, não tem como negar. O jogo ele realmente tem um visual, para mim, pelo menos, agrada bastante. A ideia de ninja com robô e zumbi, cara, é muito louco também. Mas o jogo ele acaba falhando. É como se eles tivessem tudo que eles tentaram colocar no jogo é como se eles tentassem. Eles tiveram a ideia de fazer um jogo de ninja. Aí quando eles estavam fazendo, lá nos 20% eles pararam e falaram: e se a gente fizer um robô? Aí eles foram mais 20%, aí parece que a gente pôs zumbi, aí fizeram mais 20%, sabe? A impressão que dá é que tudo que eles tentaram colocar no jogo, eles não terminaram, eles fizeram tudo pela metade e lançaram assim mesmo. É, eu vejo algumas pessoas falando que esse jogo ele serve apenas como uma curiosidade, né, de investir nele. Já eu acho que não. Como ele é um jogo curto e hoje, para eu jogar um videogame, eu tô bem diferente da época em que esse jogo lançou. Para mim, ele é um jogo que, mesmo com todos os defeitos dele, ele é um jogo que se você tiver como jogar ele hoje, tanto faz se você for jogar no console ou na versão de PC, ele é um jogo que vale a pena sim você jogar mesmo com os defeitos, porque o jogo ele infelizmente não tem legenda e a dublagem dele é um pouco estranha de ouvir. Então, se você não tiver o inglês muito bom, né, se você não tiver uma sacada muito boa para conseguir ouvir e entender o que os caras estão falando, talvez você não pegue boa parte do que o pessoal tá conversando ali no jogo. Pelo menos a versão que eu joguei, que foi a versão emulada, não tinha como colocar legendas no jogo. O que pra mim complicou um pouco de eu entender, mas algumas coisas sim a gente consegue entender. O humor do jogo, mesmo ele sendo quinta série e meio paspalho, ainda assim é legal. Ele é meio que um reflexo de quando os estúdios japoneses naquela época tentavam de qualquer forma agradar o público ocidental, né? Infelizmente, os estúdios japoneses eles não sabiam que o público do Ocidente gostava muito da cultura deles, né? E que eles não precisavam tentar fazer algo ocidental para agradar o público ocidental. Era só fazer algo bom. E esse jogo, no final das contas, ele é até uma decepção, mas não por ser um jogo ruim. Ele é uma decepção porque ele é um jogo que teve ali uma ideia muito boa, talvez até um carinho por quem estava fazendo. Não sei se ele ficou desse jeito porque a empresa pressionou o pessoal para lançar o jogo ou coisa do tipo, mas infelizmente ele não foi bem feito. Mas é isso, cara. Esse daí foi o Ninja Gaiden Z, né? A geração Z do Ninja Gaiden. Se você gostou de ouvir essa história sobre esse jogo que ninguém lembra, ninguém pediu e muito provavelmente ninguém vai ver esse vídeo, dá um like aí, por favor, para me ajudar. Compartilha com o pessoal aí. Então, valeu, falou aí, até mais.